Bom, pessoal, eu fiquei falando aqui de efeitos de segunda ordem, estruturas de contraventamento, e vocês já devem ter esquecido do que eu estava falando sobre como é estimada a ação do vento, né? Bem, mas em resumo, eu mostrei lá pela equação de Bernoulli que se nós considerarmos a densidade do ar em condições normais de temperatura e pressão como sendo 1,225 kg por metro cúbico, a pressão do vento será em newtons por metro quadrado igual a 0,613 vezes o quadrado da velocidade característica do vento. Eu comentei também que a velocidade do vento depende do tipo do terreno, mais especificamente da sua topografia e rugosidade, e das dimensões da edificação. Em termos de projeto, o efeito desses parâmetros são considerados a partir dos fatores empíricos S1, S2 e S3. Essa velocidade básica do vento vai ser a nossa velocidade de referência, uma velocidade experimental, que é obtida por anemômetros localizados a 10 metros de altitude em terreno aberto e plano, e representam as velocidades do vento que têm cerca de 63% de probabilidade de serem ultrapassadas pelo menos uma vez num período de retorno de 50 anos. Esse valor é extraído do gráfico das isopletas de velocidade básica no Brasil. Esse mapa está lá na NBR 6123 e nele a gente consegue verificar as velocidades básicas de cada região. Aqui para o Nordeste, aqui no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, a gente usa a velocidade de 30 metros por segundo. Agora, se a gente fosse projetar estruturas mais ao sul, a gente teria que trabalhar com velocidades um pouquinho maiores. Esses fatores empíricos, portanto, pessoal, meio que adaptam o valor da velocidade do vento medida experimentalmente com a que provavelmente atuará na edificação. Agora, é claro, o que representam esses fatores S1, S2 e S3, O fator S1 é também conhecido como o fator topográfico, porque ele leva em consideração se o terreno é plano, se ele é ondulado, se é um vale, se é um morro. E aí, dependendo do tipo do terreno, com relação à topografia em que o edifício se assenta, nós temos um valor para S1. Ou seja, em terrenos planos ou fracamente acidentados, a gente deve utilizar um fator S1 igual a 1. Se tiverem taludes ou morros, a gente já precisa levar em consideração aqui essas distâncias, ângulos, entre outras coisas. Se for em um vale que está protegido de vento em qualquer direção, a gente usa um S1 igual a 0,9. Já o fator S2 leva em consideração os efeitos combinados de rugosidade do terreno, das dimensões da edificação e da variação da velocidade com a altura. Ou seja, para definir o valor de S2, a gente precisa classificar a edificação de acordo com a rugosidade do terreno, e para tanto nós temos 5 categorias disponíveis, que são condicionadas à sua dimensão e à presença de obstáculos no seu entorno. Por exemplo, se a edificação está no centro de uma grande cidade, ou está num condomínio com casas baixas e esparsas, ou está numa área industrial ou campo aberto, enfim. Em seguida, a gente precisa classificar a edificação de acordo com suas dimensões, que vai ter relação com o intervalo de tempo usado no cálculo da velocidade média. E por fim, para obter o valor de S2, a gente precisa identificar a altura da edificação acima do terreno. Ou seja, depois de classificar a edificação de acordo com a rugosidade do terreno em uma das 5 categorias, definir a classe da edificação de acordo com suas dimensões e definir a classe da edificação de acordo com as suas dimensões, nós podemos identificar os valores de B, FR e P dessa equação e calcular o valor de S2 para a altura Z que nós quisermos. Então vamos imaginar que a gente está projetando um prédio localizado em um grande centro urbano. A gente pode ver aqui que a categoria 5 está associada a terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e poucos espaçados, como, por exemplo, centros de grandes cidades. Então a gente classificaria aqui na categoria 5. Aí, a partir das dimensões da edificação, a gente define a classe. Por exemplo, vamos supor que nenhuma dimensão da edificação supere 20 metros. Então a gente classificaria aqui na classe A. Ou seja, nós teríamos um edifício na categoria 5 e na classe A. E aí, sabendo disso, nós encontraríamos os valores de B, P e FR. Então, categoria 5, classe A, me dá um valor de B igual a 0,74 e de P igual a 0,15. Esse FR é chamado fator de rajada e sempre corresponde à categoria 2. Então, quando ele não estiver aqui na tabela, adota um valor unitário. Beleza? Então, depois dessa classificação, a gente identifica B, FR e P. E o valor de S2 a gente vai calcular para cada nível do pavimento. Então, se nós tivermos 4 pavimentos, cada um com a altura de 3 metros, a gente vai calcular um valor de S2 para 3 metros, outro para 6 metros, depois para 9, depois para 12. E aí, é claro, quanto maior for o valor de Z, maior será o valor de S2, que levará a um maior valor de velocidade característica, que levará a uma maior pressão do vento.
Por fim, nós temos o fator S3, que é baseado em conceitos estatísticos e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. O nível de probabilidade de 63% e a vida útil de 50 anos são considerados adequados para edificações normais destinadas a moradias, hotéis, escritórios, enfim. Em outros casos em que a gente não tem uma norma específica de segurança nas edificações, a gente adota um fator S3 para corrigir. É por isso que no grupo 2 aqui, esse valor do S3 é unitário. Então, basicamente, o que o S3 faz é definir o grau de importância da edificação. Por exemplo, estabelecimentos cuja falha pode causar uma grande perda de vidas, como um hospital, são mais importantes do que as estruturas cuja falha não produz nenhuma perda econômica grave ou um perigo para o público. Sendo assim, nos casos mais comuns, a gente usa um valor unitário para o S3. Bem, o nosso intuito aqui é determinar as forças devido ao vento agindo perpendicularmente a cada uma das fachadas, certo? Aí, quando eu abordei sobre as coberturas de galpões, eu comentei que a força distribuída nas paredes e no telhado da edificação seria obtida multiplicando a pressão do vento por um coeficiente de pressão interno e externo, lembram? Nessa aula, porém, nós vamos focar em edifícios com formato com seção constante ou levemente variável, cuja análise é bem mais simples. Ou seja, nós vamos nos limitar aos prédios convencionais, que são os blocos prismáticos, fechados por alvenaria, com cobertura escondida por platibanda, enfim, esses prédios tradicionais, que são basicamente um monte de blocos quadrangulares. Aí quando vocês forem projetar galpões, vocês veem os pormenores da obtenção desses coeficientes de pressão para eles. Para esse caso que nós vamos trabalhar, a força distribuída na superfície da fachada do edifício é obtida multiplicando a pressão do vento por um coeficiente de arrasto. Aí para considerar essa força como concentrada no nível de cada laje, por exemplo, que conforme eu já comentei é a prática comum, nós devemos multiplicar a força distribuída, ou seja, essa pressão ponderada pelo coeficiente de arrasto, pela área de projeção ortogonal da edificação na qual a pressão se distribui. Ou seja, para obter a força do vento, a gente precisa da pressão do vento e do coeficiente de arrasto. A pressão do vento depende da velocidade característica, que por sua vez é obtida multiplicando a velocidade básica do vento, extraída das isopletas, e dos fatores S1, S2 e S3. Agora, como é que a gente determina esse coeficiente de arrasto? Bem, ele é determinado a partir do ábaco da NBR 6123, que tem como dado de entrada a relação entre as dimensões do edifício. Cada curva dessa aqui vai ter um valor para o coeficiente de arrasto, 0.7, 0.8, 0.9, até 2.2. E a gente vai pegar a curva acima da relação entre as dimensões da edificação em planta e a relação entre uma das dimensões e a altura. Ou seja, primeiro a gente faz aqui a relação entre as dimensões em planta, que é L1 dividido por L2, sendo L1 a dimensão em planta perpendicular à direção em que o vento é aplicado, e L2 a dimensão em planta na direção do vento. Portanto, para o vento aqui a 0 graus, L1 vai ser igual a A e L2 vai ser igual a B. Com o vento na outra direção, o L1 passa a ser essa dimensão B do edifício e o L2 passa a ser a dimensão A. Ou seja, para calcular a ação do vento que incide nessa fachada da esquerda, nós iríamos fazer A dividido por B, aí puxaríamos aqui uma reta e iríamos cruzar essa reta com a relação de H, que é a altura do prédio, dividido por A, que é o nosso L1 nesse caso. Aí feito isso, a gente pegava o valor na curva do coeficiente de arrasto. Beleza? Então se a gente tiver uma peça prismática, a gente vai ter que determinar pelo menos 2 coeficientes de arrasto. A gente vai trabalhar com esse ábaco aqui, mas há, para o caso excepcional de vento de alta turbulência, um outro ábaco. A NBR 6123 estabelece lá os critérios para uma edificação ser considerada em zona de vento de alta turbulência, que é caracterizado para grandes cidades, ou seja, na categoria 4 e 5 de rugosidade do terreno, em que geralmente há uma diminuição do coeficiente de arrasto, pois a sucção a sotavento é diminuída. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, ok? Bom, pessoal, quando a gente for fazer um exercício, eu imagino que vai ficar mais claro como é que é feita essa previsão da ação do vento nos edifícios, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem a aula até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.